do ano, o que o Senhor tem para a tua igreja, Senhor? O que o Senhor tem para falar com os irmãos? O que o Senhor tem para falar? São os teus filhos, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim, é impossível a gente não parar para pensar nessa nossa realidade que a gente está vivendo espiritualmente falando. Junta esse cenário espiritual que a gente está observando, junta ele com as dificuldades e as lutas que o povo tem enfrentado. Só os pastores sabem o que chega em seus celulares. Só os pastores, e eu não falo assim, só os pastores, não. Às vezes pessoas mandam para outros pastores, pastores recebem coisas de outras, ovelhas de outros pastores. Eu recebo situações de ovelhas que têm pastores, mas eu recebo. Mas eu não fico chateado com isso, eu só fico pensando e falando, Senhor, olha como está a situação hoje. Espiritualmente está complicado, mas o povo ainda por cima está sofrendo demais. Então o povo tem passado por muitas lutas, muitos sofrimentos. E aí, quando eu meditava nisso, o Senhor me trazia uma afirmação no meu coração. O Senhor gosta de trazer algumas afirmações no meu coração, assim que depois eu fico, Senhor, sou eu mesmo, coisa do Senhor, vai e confirma. E aí o Senhor trouxe uma afirmação no meu coração, eu falei, amém, depois Ele confirmou. Que afirmação é essa, pastor? O pastor falou, Deus ele falava assim no meu coração: olhem para o sofrimento de Cristo, para que vocês recebam forças para suportar os seus. Meu Deus, nós estamos num cenário espiritualmente falando difícil, em que o povo está sofrendo demais. Aí Deus veio com essa afirmação: olhem para o sofrimento de Cristo, para que vocês recebam forças para suportar os seus. Essa era a afirmação. Aí eu falei, meu Deus, mas é um desafio nos nossos dias. Por quê? Porque nós estamos num tempo em que o humanismo e o individualismo ele é tão grande que as pessoas hoje elas são forçadas a olharem para o seu próprio umbigo. As pessoas são forçadas a somente olhar para a sua própria vida. As pessoas são forçadas a olhar somente para a solução dos seus próprios problemas. Falei, Senhor, como olhar para o sofrimento de outro? Como focar isso no sofrimento de outro? Nesse tempo de humanismo e individualismo que está sendo implementado no mundo, já foi implementado há muito tempo atrás e agora está entrando dentro das igrejas. Esse humanismo, esse individualismo. Por isso que o povo, muitos não querem essa comunhão que foi falado aqui. Não querem a comunhão, não querem estar junto, não querem, porque quer estar sozinho, porque não quer intimidade com ninguém, não quer conversar com ninguém. Essa é a ideia humanista, individualista. Então logo as pessoas sofrem e falam, eu quero olhar só para o meu sofrimento. E aí o Senhor fala, não, olha para o sofrimento de Cristo e vocês receberão forças para suportar o de vocês. E a ceia do Senhor ainda tem esse objetivo, de fazer com que a gente olhe um pouco para o sofrimento de Cristo. E é o que a palavra do Senhor orienta. Não é a palavra ministrada nessa noite, mas a Epístola aos Hebreus ela faz isso. Até compartilhei essa semana. Lá na Epístola aos Hebreus tem gente sofrendo também. Tem gente sofrendo os efeitos da perseguição, estão sofrendo. E não sofrem só espiritualmente falando, sofrem financeiramente falando, porque tiveram perdas materiais também. Tiveram perdas, tiveram muitas situações. E sabe qual foi a palavra para eles que estavam sofrendo? Foi Hebreus capítulo 12, versículo 13. Pensem bem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem.
essa foi a palavra para eles que estavam sofrendo. Pensem bem naquele, ou seja, está falando, para um pouco de pensar no seu sofrimento, pensa naquele que sofreu muito mais, para que o seu sofrimento não te faça desistir, para que o seu sofrimento não te faça parar, para que o seu sofrimento não abrace um desânimo de tal maneira que você acabe saindo do propósito. Essa foi a mensagem para pessoas que estavam sofrendo. Está lá na Epístola aos Hebreus. Então a palavra do Senhor nos orienta para isso. Então o Senhor me fez e me levou ao sofrimento de Cristo, e eu quero compartilhar com os irmãos. Por gentileza, amados, Mateus capítulo 27. Olhando para o sofrimento de Cristo e recebendo força para suportar o nosso. Mateus capítulo 27. Somente um versículo, versículo 46. Mateus 27, versículo 46. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E perto da hora nona, nessa tradução, talvez a sua esteja, e perto das 3 horas da tarde, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Feche teus olhos, oremos ao Senhor. Pai querido e amado, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor falou ultimamente e disse: não deixa o fogo apagar. E nós lutamos para que isso aconteça. Pai, em nome de Jesus, só o Senhor é conhecedor dos altares. O Senhor olhou para as igrejas do Apocalipse e viu como estavam os altares. E para cada um o Senhor direcionou uma palavra segundo como estavam os altares. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda dureza do coração caia por terra, tudo que não te agrada caia por terra, que o nosso pensamento e coração estejam cativos à tua vontade nesse momento, para que a gente te ouça, porque o Senhor ainda fala, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amados, não é uma palavra desconhecida. Todos conhecem, todos sabem do sofrimento do nosso Salvador. Mas nós estamos aqui no ápice, podemos assim chamar de o ápice do sofrimento do nosso Salvador. Talvez o momento mais difícil são as últimas palavras de Jesus naquela cruz, as últimas palavras de Cristo Jesus. Eu não vou dizer a última palavra, porque você vai ver João escrevendo e detalhando, ainda vai dizer que Jesus diz algumas coisas, como lá em João ele dizendo: eu estou com sede, e eles dando ali o vinagre para ele beber. Mas aqui, então, por essa palavra nesse texto em Mateus, as últimas palavras de Jesus naquela cruz. E não são palavras exclusivas de Jesus. Jesus, ele está simplesmente repetindo umas palavras que alguém já havia dito. Opa, peraí, pastor. Jesus está nesse momento na cruz, suas últimas palavras,
ele está repetindo umas palavras que alguém já disse. Quem disse, pastor? Davi, o Salmo de número 22. No Salmo de número 22, Davi disse essas palavras, porque o Salmo de número 22, ele é chamado de o Salmo Messiânico, junto com mais alguns outros salmos. Salmo 22 é chamado de um Salmo Messiânico. E Jesus, no momento mais difícil, no ápice do seu sofrimento, Jesus Cristo ainda encontra forças para citar a palavra do salmista Davi no Salmo 22, simplesmente para poder dizer assim: olha, aquela palavra lá está se cumprindo agora. Encontra forças ainda para citar aquela palavra. E é interessante, você lê o Salmo de número 22, depois você pode ler. Você lê o Salmo de número 22, você fala assim: nossa, parece que Davi estava em Jerusalém. Poxa, há centenas de anos antes ele escreveu isso. Mas você lendo o Salmo de número 22, parece que Davi está lá em Jerusalém vendo tudo que está acontecendo. Vendo tudo que está acontecendo com o Salvador e relatando. Parece, mas era Deus através do que Davi estava vivendo e Davi escrevendo o que ele estava sentindo. Só que aquelas palavras sendo palavras messiânicas, já mostrando o que ia acontecer com Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí Jesus, no ápice do seu sofrimento, repete essas palavras para dizer: se cumpriu. E presta atenção, o que Deus falou nessa palavra vai se cumprir. O que Deus fala nessa palavra vai se cumprir. Preste bem atenção. Eu sei que o mundo hoje está distraindo a nossa mente, a gente está esquecendo, mas o que Ele falou aqui vai se cumprir. Vai se cumprir. Eu sei que quando a gente descer essas escadas, a gente vai voltar de novo para o nosso mundo, onde a gente vai se distrair novamente, vai esquecer que o que está escrito nessa palavra vai se cumprir. Se a gente está distraído dentro da igreja, quanto mais fora. Se dentro da igreja a rede social já nos distrai, dentro da igreja, imagina fora. Se dentro da igreja nós já estamos assim distraídos com jogo, com rede social, com tudo dentro da igreja, imagina fora. Essa é a nossa realidade, mas o que está escrito vai se cumprir. O que está escrito vai se cumprir. Essas palavras que nós lemos no versículo 46 foi num momento de muita dor, amados. Momento de muita dor, momento de angústia profunda, momento de angústia de alma, momento de agonia extrema. Aí Jesus expressa esse sentimento. Jesus expressa isso, um sentimento que é muito familiar. Por que é muito familiar? Quem aqui nunca, que atira a primeira pedra, quem nunca na caminhada cristã não chegou em alguns momentos a dizer assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste, Senhor? Se talvez não falou com os lábios, sentiu lá dentro. Isso aí eu não posso dizer, mas Deus sabe. Talvez você não tenha falado com seus lábios, mas Deus lá dentro, Ele observando, porque a palavra do Senhor declara que Ele esquadrinha a mente, o coração, Ele faz um exame da nossa vida lá dentro. Ele sabe que mesmo a gente não falando, muitas vezes a gente está ali demonstrando: Senhor, por que o Senhor me desamparou, Senhor? O que eu estou
passando agora? O que eu estou enfrentando agora? Por que, Deus meu, por que me desamparaste? É um sentimento de quem está assim, pensando: Deus está totalmente indiferente ao que eu estou passando agora. Quem já não se sentiu assim? Na hora que a turbulência chega, na hora que a tempestade acontece, que ela vem de repente, você está navegando lá, mas de repente vem a palavra do Senhor declara que foi assim com os discípulos. De repente veio uma tempestade. Você está vivendo tudo bem, de repente a tempestade vem. Você vai para uma consulta de rotina, de repente o médico te dá um diagnóstico. De repente. E aí a gente vira as costas, sai do consultório e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Aí a gente vai todo feliz para o trabalho na segunda-feira. Aí chega lá, a porta está fechada. Aí o chefe passa lá na RH. Mas Senhor, passa na RH: Deus meu, por que me desamparaste? Quem nunca sentiu isso? O próprio Davi, lá no Salmo 22, o homem segundo o coração de Deus, lá ele já estava falando no Salmo 22, depois das palavras que Jesus Cristo repete aqui, Davi vai dizer lá o que? Meu Deus, por que estás tão longe? Por que não escutas quando eu grito por socorro? Por que está tão longe, Senhor? Quando eu grito por socorro. E é exatamente nesses momentos de maior angústia que a gente pensa assim: Deus não está comigo não, Deus me abandonou. Porque, nossa Senhor, eu vejo, Senhor, o Senhor me abandonou, não é possível. E muitos estão entrando dentro da igreja assim. Sabe por quê, Senhor? Eu não vejo o agir de Deus. Pastor, eu não vejo o agir de Deus na minha vida. Eu não ouço Deus falar comigo, não tem Deus falando comigo. Eu não vejo a ação de Deus na minha vida, eu não vejo a ação dEle. Eu não vejo a direção de Deus, Deus me direcionando. Eu não vejo. Eu não vejo Deus me abraçando, eu não sinto o afago de Deus nesse momento mais difícil. Eu não sinto. É nesse momento que a gente chega a dizer as mesmas palavras de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Senhor, eu te sirvo. Senhor, eu te sirvo. Senhor, eu te busco. Senhor, eu estou na tua casa. Senhor, eu oro. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu anuncio os seus feitos para as pessoas. Senhor, eu devolvo aquilo que é teu. Senhor, eu estou lá. Senhor, em todas as coisas eu estou lá fazendo. Eu estou te servindo. Eu estou te adorando. Eu estou te buscando. Eu estou tocando. Eu estou pregando. Eu estou dançando. Eu estou fazendo. Eu estou limpando. Eu estou fazendo tudo, Senhor. E mesmo assim eu ainda estou com esse sentimento por causa dessa situação que eu estou atravessando. Deus meu, por que me desamparaste? Aí eu te digo, Jesus Cristo, Ele disse essas palavras aqui que nós lemos no versículo 46. E Jesus Cristo sempre fez a vontade do Pai. Sempre fez. Em João capítulo 4, Jesus Cristo ele disse que: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para fazer a obra. E a comida é essa. Em João 6 ele disse que: olha, eu desci, eu vim, eu fui enviado não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade dele. Então Jesus Cristo fazia a vontade do Pai. Você faz a vontade de Deus, você busca, você adora, Jesus fazia a vontade de Deus,
Mas ele diz essas palavras aqui no versículo 46 que nós lemos. Ele disse: Jesus, ele vivia para agradar o Pai. Quantas vezes Jesus Cristo disse, principalmente nós vemos lá, Jesus é batizado por João Batista, sai das águas, vem uma voz do céu, juntamente com a pomba, simbolizando o Espírito, e dizendo: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é o meu filho em que eu tenho prazer. Esse é o meu filho que me dá alegria. Talvez até você viva de tal maneira, viva até como a diaconisa não abriu dizendo aqui. Você viva de uma maneira que o seu culto não está resumido a essa 1h30, 2 horas. O seu culto, ele é constante, porque o seu fogo permanece aceso. O seu fogo no seu altar, ele não acende só no domingo, 6 horas da tarde. Você mantém ele aceso todos os dias. E talvez o Senhor olhe para a minha vida e para a sua, assim: eu me agrado de você, meu filho. Eu me agrado de você, minha filha. Mas mesmo assim, na hora do sofrimento, a gente vai e repete as mesmas palavras de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Mas tem um detalhe: Jesus Cristo só diz essas palavras aqui na cruz. Você não vê Jesus Cristo dizendo essas palavras antes, e olha que ele passou algumas situações antes, que se fôssemos nós, a gente já tinha dito faz tempo: Senhor, o Senhor me desamparou, o Senhor me abandonou. Mas ele disse essas palavras somente nesse momento, no momento da cruz. Imagine você, desde a celebração da primeira ceia, no capítulo 26, desde aquele momento, você imagina tudo que Jesus passou e viveu. Você imagina você estar celebrando a ceia, instituindo a ceia, que é o que nós vamos fazer aqui nessa noite. Jesus instituiu em Mateus capítulo 26, foi a primeira, a última Páscoa judaica que eles celebram, mas a primeira ceia do Senhor Jesus Cristo. Imagina, você está instituindo a ceia, mas do teu lado está um traidor. Do teu lado está quem vai te trair. E foi traído. E é no momento em que a pessoa é traída que ela diz assim: Deus meu, por que me desamparou? E eu não falo de traição só no sentido casamento, marido, esposa. Estou falando de todo tipo de traição. Tem amigos que traem amigos. Tem pessoas da família que traem pessoas da família. E é nesse momento de traição que as pessoas falam assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus não disse isso. Ele foi dizer na cruz. Mas na hora que o traidor está na mesa e que Jesus levanta, olha para ele e diz assim: o que você tiver que fazer, vai e faça. E ele se levantar e sair e voltar com aquele monte de gente e ainda dar um beijo no Salvador. Já parou para pensar nisso? Voltar e ainda dar um beijo no Salvador. Imagine se fosse você naquela ceia. Aí volta com aquele monte de homens, pega Jesus, agora você está preso. Aí o que faz com Jesus? Jesus é levado de um lado, Jesus é levado para outro. Primeiro diante do Sinédrio, depois para Pilatos, depois volta para Pilatos novamente. Jesus é levado de um lado para o outro. Aí você para pensar que a nossa vida, muitas vezes é a nossa vida. As dificuldades da nossa vida nos joga de um lado, nos joga para o outro, nos joga para um lado, nos joga para o outro. É nesse momento que a gente fala: Deus meu, por que me desamparaste?
Na hora que a vida está te jogando de um lado para o outro, a gente fala: Deus meu, por que me desamparaste? Se não bastasse isso, depois disso, o que vai acontecer? Jesus é abandonado por aqueles que o deu: ah, Senhor, nós vamos contigo até o final. Até o fim nós estamos contigo, Senhor. Como dizem hoje, estamos juntos. Mas o que acontece depois? Aquele que fazia parte dos 3 mais íntimos, a mulher: opa, eu te conheço. Poxa, eu te conheço, você teve com ele. Nossa, você fala como Cristo. Eu não conheço esse não. Eu não conheço. Eu não o conheço. E é exatamente no momento em que as pessoas se sentem abandonadas por todos, é que elas dizem: Senhor, por que me abandonaste? Olha que as pessoas me abandonam. O apóstolo Paulo foi assim. Ele diz: olha, na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo. Ninguém, todos me abandonaram. Nós vimos pela manhã o apóstolo Paulo dizendo aqui na EBD, nós vimos ele dizendo: olha, Deus amou o presente século, ele amou o mundo, ele foi. Crescente foi para um lado, o outro foi para outro, Tico foi para outro. Sentimento de abandono. E Jesus não disse isso nesses momentos. Vimos Jesus dizendo assim: Deus meu, por que me desamparaste? Nessas situações? Não. Mas se fôssemos nós diríamos. Porque já por pouca coisa a gente já diz: não é possível, Deus me desamparou. Jesus sofreu muita dor, mas foi muita dor. Quem está com algum tipo de dor aí, levanta as mãos. Algum tipo de dor. Glória a Deus. Pouca gente. Glorificado seja o Senhor. Eu sou o primeiro, que eu estou com dor no meu tornozelo. Está chato, velho. Quantas vezes, por causa da sua dor, você diz: Senhor, parece que o Senhor me abandonou. Parece que o Senhor me desamparou. Jesus sofreu muita dor. Depois que Pilatos lava as mãos, Jesus já leva um pouco de açoite, é açoitado. E a gente conhece a história. Aquele exagero do filme do Mel Gibson, não foi exagero não, ele sofreu muito. Foi muita dor. Ele sofreu demais. Ele foi dilacerado. Ele sofreu. Ele foi esbofeteado. E levou cusparada na cara. E sofreu. E pegaram uma coroa de espinho para zombar de que ele era o rei dos reis, e colocaram na sua cabeça e bateram. Imagina aquele espinho entrando, dor. Mas ele não disse nesse momento de dor: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não disse nesses momentos. Isso que me chamou a atenção. Ele não disse nesses momentos. Não foi nesses momentos que ele disse. Foi na cruz. Eu sei que aqui nessa tradução está: Deus meu, por que me desamparaste? Só que na sua tradução, no lugar que desamparaste, deve estar: por que me abandonaste? E aí, quando você olha para a palavra do Senhor e olha para essas duas palavras, desamparo e abandono, você fala assim: meu Deus, essas palavras não combinam com meu Deus. Se a gente se revolta com aquilo que o ser humano faz com relação a abandonar, a desamparar, a gente já fica. Quem aqui não fica revoltado quando vê aquelas reportagens, né? Mãe abandona um recém-nascido na caçamba. Uma mãe abandonou um recém-nascido num terreno baldio. Uma mãe. Se a gente já fica ruim quando as pessoas abandonam os animais na rua,
filhotinho de cachorro, filhotinho de gato, a gente já fica assim, e passa na televisão lá, pessoas que abandonaram os animais. Imagina quando uma pessoa faz com um ser humano. A gente se revolta, lá em casa às vezes a gente até fala com a minha esposa: por que essa pessoa não vai num lugar de doação e vai e doa a pessoa para quem quer, que quer criar, mas não abandona? A gente já se revolta com isso, com pessoas. Como que a gente vai associar a palavra desamparo e abandono a esse Deus? Porque a palavra não dá base para isso. A palavra ela não dá base para isso. Isso que me chama a atenção. Sabe por quê? A palavra do Senhor declara em Deuteronômio capítulo 4, versículo 31. Lá fala de um Deus que não desampara seu povo por causa, não desampara por causa da aliança que Ele fez com o povo. Lá está dizendo, fala de um Deus que não desampara seu povo por causa da aliança que Ele fez. Quem quebra a aliança somos nós. Deus não quebra a aliança. Deus não quebra a aliança. Ei, Deus não quebra a aliança. Quem quebra somos nós. Deus não quebra. E Deuteronômio capítulo 14, versículo 27 fala de um Deus que não desampara o levita. Ah, então pastor é legal. Pastor, agora é para mim, porque eu canto. E eu canto, pastor, eu canto bastante. Engana-se, o levita não é só quem canta, o levita é quem servia, o levita é quem estava ali com as mangas erguidas para servir no templo, fazer a obra, cuidar, organizar. O levita era todo aquele que servia, todo aquele que estava ali de prontidão para estar ali organizando, fazendo a obra, organizando. Então, mas Deus está dizendo: eu não desamparo o levita. Então Deus está falando assim: você, meu irmão e minha irmã, serve ao Senhor, você edifica, você está fazendo as coisas para edificar o reino, edificar a casa, a obra do Senhor, faz, não importa o que você faça, você estando com microfone ou sem microfone, trazendo água, limpando a igreja, servindo. A palavra está dizendo que Deus não te abandona. Foi Ele que disse. Deuteronômio capítulo 14, versículo 27 fala de um Deus que não abandona o levita, um Deus que não abandona quem serve. Jesus Cristo foi dizer lá no Novo Testamento: aquele que me serve, meu Pai o honrará. Deus não abandona. E Josué capítulo 1, versículo 5 fala de um Deus que não desampara, não abandona aquele na qual Ele chamou para fazer a obra. Para quem que Ele falou lá? Para Josué. Josué, assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo, Josué. Não te deixarei, jamais te desampararei. Então, para aquele que Deus levanta, escolhe, separa para um determinado ministério, e Deus levanta, esse, o Senhor está dizendo: eu não desamparo, porque Ele disse para Josué. Mas as dificuldades do ministério, da luta, as provas, a gente chega a pensar: não, Deus me desamparou. Mas a palavra diz o contrário. O Senhor está dizendo: não, eu não desamparo. Josué, eu estive com Moisés, também estou contigo. Em 1 Samuel capítulo 12, versículo 22, fala do Deus que não desampara seu povo, não porque o povo seja merecedor, ou por causa dos seus méritos, mas por causa do nome do Senhor, por causa do amor dEle, por causa da bondade dEle, é que Ele não desampara o seu povo, não abandona. Se fosse pelos nossos méritos, o Senhor tinha todos os motivos para falar: a partir de agora, segue sua vida, eu vou buscar outros. Mas por causa do amor dEle, Ele não nos abandona, Ele não nos desampara. Não nos desampara.
Primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 13, fala de um Deus que não só habita no meio do seu povo, mas que não o desampara. Dentro de um contexto de tabernáculo, Deus tabernaculando no meio do seu povo. Eu não só vou tabernacular no meio de vocês, eu não desamparo vocês e não abandono. É Deus dizendo. Em primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 20, é até interessante Davi, ele dando uma instrução para o seu filho Salomão. Davi instruindo seu filho Salomão, ele disse: meu filho, faz a obra, meu filho, não temas, meu filho, fica firme, meu filho, não abra mão, porque esse Deus é o meu Deus, esse Deus, o grande Deus, o meu Deus, há de ser contigo, Ele não te deixará e jamais te desamparará. Ele está dando ele está falando com o seu filho e dizendo assim: meu filho Salomão, a gente sabe qual foi a escolha dele lá na frente. É o que eu sempre tenho dito aqui. A gente fala com os nossos filhos, mas a escolha deles vai ser lá na frente. A gente sabe qual foi o fim de Salomão. A gente sabe qual foi as escolhas dele lá na frente. Mas a culpa não recaiu sobre Davi, seu pai, porque Davi falou: ó, meu filho, obedece, serve o Deus do seu pai, segue o Deus do seu pai. Ele disse assim: ó, esforça-te, tem de bom ânimo, faz a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, meu filho Salomão. Aí você vai para o Salmo de número 94, versículo 14. Mais uma vez vai falar de um Deus que não desampara a sua herança. Você pode sair daqui nessa noite convicto no seu coração: eu sou herança de Deus. Será que a gente ainda tem fé para isso? Ou será que eu vou sair daqui da igreja e falar: não, hoje foi somente mais um culto? Ou eu posso sair daqui convicto no meu coração: não, eu sou herança do Senhor, e se eu sou herança do Senhor, Ele não me desampara, independentemente do que eu estou passando agora, independentemente do que eu estou vivendo, pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Aí você vai para Isaías capítulo 41, versículo 17, a palavra do Senhor dizendo: fala do Deus que não desampara o aflito e o necessitado. O Deus que não desampara, não abandona o aflito e o necessitado. Senhor, eu estou numa angústia tal que Ele não desampara. São os nossos sentimentos que pensam: não, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Mas a palavra diz o contrário. Mas pastor, então agora a gente volta para Mateus capítulo 27, versículo 46. E Jesus, o nosso Salvador, Ele está dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Eu não quero entrar nas discussões teológicas para dizer: será que Deus abandona seu filho? Será que Deus realmente abandonou seu filho? Porque a Trindade, elas sempre caminham juntas. Não tem como o Pai separar do Filho, não tem como o Filho separar do Espírito. Como que houve esse desamparo nesse momento? Então muitos vão jogar: não, porque Jesus Cristo, o que Ele sentiu foi a agonia de um ser humano como todo
Senhor, por que me desamparaste? Mas mais do que Jesus sofrer como um ser humano na cruz, nesse momento, você imagina o Cordeiro imaculado, o Cordeiro perfeito, a alma limpa, sem pecado, imaculado, sem mancha. Imagina, nunca viu pecado, nunca, perfeito. Só que agora, sobre ele, pesa o pecado da humanidade, o seu pecado, o meu pecado, nesse momento, está pesando nos ombros de Jesus Cristo. Está pesando nele. O meu e o seu pecado agora está pesando nos ombros de Jesus. E a palavra é muito clara: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Castigo que te traz a paz. Hoje você pode andar de cabeça erguida, o mundo pode apontar para você e falar: ah, eu sei quem você era, eu era, mas em Cristo eu sou uma nova criatura. Em Cristo eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. Você pode apontar o dedo para mim quando você quiser. Você pode falar o que eu fiz no meu passado. O importante é o que Jesus é o depois da cruz, como diz o louvor. Antes da cruz uma coisa, mas depois da cruz é outra. Na minha vida e na sua. Mas para isso acontecer, tinha que acontecer isso com o Cordeiro Imaculado. Para que hoje a gente pudesse ter vida, o pecado tinha que ser colocado sobre ele. E ele sofreu. E ele pagou para que hoje tivéssemos vida. Para que hoje a gente pudesse estar aqui. Amém. Dia 3 de novembro de 2024. E celebrar a ceia do Senhor. É por isso que Deus te chama. É por isso que o Senhor te trouxe aqui na mesa nessa noite. Porque Ele disse: olha, cada vez que você ouve minha voz, me obedece, vem para minha casa, participa da comunhão do corpo. A cada vez que você faz isso, eu olho e falo: valeu a pena derramar o sangue, valeu a pena sofrer naquela cruz, valeu a pena pagar todas aquelas situações, valeu a pena porque eu vejo você hoje lutando para viver o verdadeiro evangelho, olhando para você e falar: eu não me conformo em entregar menos para o meu Deus, eu tenho que fazer mais, eu tenho que viver mais, pela gratidão ao que Ele fez pela minha vida, lá naquela cruz, por minha causa. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Foi por minha causa, foi por minha causa, foi lá, diante de Pilatos, diante das pessoas. Ele não respondeu palavra alguma, ele não falou nada. As pessoas acusando, as pessoas apontando, e a Bíblia diz: Jesus não falou nada, ficou quieto. Mas lá na cruz, por causa do meu e do seu pecado, Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por causa do meu e do seu pecado. E como nós vamos retribuir daqui para frente? Já ficou claro na palavra do Senhor: Ele não te abandona. Ele não te abandona.
Você serve, você é levita, você é homem, você é filho, você é herança. Ele não te abandona. Então agora você vai poder olhar para a situação que você está passando e falar: agora eu ganhei força, Senhor, para suportar a luta que eu estou enfrentando. Eu ganhei força. É olhar por isso que aí depois eu fui entender por que Deus trouxe aquela afirmação: olhe para o sofrimento de Cristo e vocês ganharão força para suportar o seu sofrimento aqui nessa terra. Amém, glória a Deus. Por causa disso, que os irmãos se coloquem de pé. Oremos ao nosso Deus. Pai querido e amado, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti, Senhor. Agradecer a Ti, Pai. Em primeiro lugar, porque o Senhor, meu Pai, olhou para as nossas vidas, e a palavra do Senhor declara: não foste vós que me escolhestes, eu escolhi a vós. Então o Senhor nos escolheu, foi o Senhor que nos escolheu. O Senhor sabe, meu Pai, onde cada um estava antes. Meu Pai, poucos tiveram o privilégio de nascer de um berço evangélico. Poucos tiveram esse privilégio. E muitos daqueles que, meu Pai, nasceram em berço evangélico saíram para o mundo, foram viver o mundo, mas o Senhor trouxe de volta. O Senhor trouxe de volta. Mas aqueles que viveram na vida lá no mundo, o Senhor salvou e resgatou. Você é meu, você é meu, você é minha. Assim como Paulo viveu dentro do judaísmo, mas chegou um momento que Jesus disse: agora você é meu, você é meu instrumento, você é meu instrumento. Então, Pai, em nome de Jesus, hoje nós estamos aqui, Pai, por causa do que o Senhor sofreu naquela cruz, por causa do nosso pecado. O Senhor, meu Pai, sentiu a separação do Pai, sim, porque foi o meu pecado que provocou isso, porque o pecado faz separação com Deus. Não tem como continuar a caminhada com o pecado, não tem como continuar a vida com o pecado. O pecado tem que ser renunciado, o pecado tem que ser lançado fora. Tudo aquilo que não agrada a Deus tem que ser lançado fora do templo. Tudo aquilo que é pecado tem que ser lançado fora do templo, porque Jesus experimentou a separação, o distanciamento do Pai, por causa do meu e do seu pecado. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos e refletimos na Tua palavra. Trabalhe em nós, trabalhe em nós, e nesse momento te adoramos e te bendizemos, em nome de Jesus.